Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o conjunto dos números inteiros. Ah, professora, mas eu não faço ideia do que você está falando. Ok, tudo bem. Vamos assistir a aula até o final e ver se até o final da aula você consegue entender. Tudo bem? Primeiramente, o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Sim, a última letra do alfabeto, a letrinha Z, que todo mundo conhece. Até o ano passado, no sexto ano, vocês conheciam apenas os números positivos e o zero, o chamado conjunto dos números naturais. Este ano, no sétimo ano, vocês vão aprender sobre o conjunto dos números inteiros. Esse conjunto ele é composto pelos números positivos, pelo zero e pelos números negativos. Observem a imagem a seguir. Na imagem, vocês podem ver a letra Z, que é a representação dos números inteiros, e dentro dos colchetes, os números que fazem parte desse conjunto. Ah, por que tem esses três pontinhos antes do menos 5 e depois do 5 positivo? Porque quer dizer que existem muitos outros números antes do menos 5 e depois do 5, tá? Então, ali, o conjunto dos números inteiros, eu tenho os números negativos, o zero e os números positivos. O que é importante para vocês lembrarem, saberem, o zero ele é considerado um número neutro, ele não é positivo e nem negativo. Então, não coloquem sinais de menos no zero. Todo número, quando você for querer representar ele como um número negativo, ele necessariamente precisa vir com o sinal de menos. Se você não colocar o sinal de menos, esse número vai ser considerado positivo, certo? Então, agora vamos para algumas situações do dia a dia em que os números negativos aparecem. Então, vamos lá, pessoal. Para quem tem o livro, na página 12, ele traz algumas situações onde os números negativos aparecem. Para quem não tem o livro, eu vou enviar as páginas em anexo, tá? Vocês podem olhar. E também vão ter essas imagens aqui. Então, o que diz lá no livro? Que o zero ele é considerado a altitude do nível do mar. O que significa isso? Que qualquer coisa que estiver acima do nível do mar será representado como um número positivo. E se estiver abaixo do nível do mar, será um número negativo. Ali os exemplos são a montanha do Everest, né, que ela tem o seu pico a 8.844 metros acima do nível do mar, então por isso que ela é representada com um sinal de mais, e os bairros da cidade de Haia, que está 1 metro abaixo do nível do mar, por isso menos 1 metro, tá? A situação 2 fala sobre os termômetros, que podem ter representações positivas, valores positivos ou valores negativos, tá? Então, é só colocar o mais quando for positivo e o menos quando for negativo. A situação 3 fala sobre os extratos bancários, que quando você tem dinheiro na conta, então seu saldo é positivo. Se acontece alguma coisa e você precisa pagar uma conta, e você não tem o dinheiro para pagar aquela conta, por exemplo, o seu saldo vai acabar ficando negativo, então aparece esse sinal de menos aí. Então, temos ali agora a situação 4, que é a última situação, que é uma tabela da classificação geral do Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino de 2016. Nesta tabela, existem os saldos de gols e é ali que aparecem os números positivos e os negativos. Mas como são calculados esse saldo de gols? Observem ali o Palmeiras. O Palmeiras, ele tem ali, o P é a pontuação dele, que é 80 pontos. Esse GP significa gols prós, ou seja, são os gols que o Palmeiras fez durante o campeonato, que foram 62 neste caso. O GC são os gols contra, que são os gols que ele levou durante o campeonato, que ali foram 32. O saldo de gols é a diferença entre os gols que ele fez e os gols que ele levou. Então, como o Palmeiras fez mais gol do que levou, o seu saldo de gols ficou positivo. Diferente lá do Internacional, que está em 17º. Como ele fez 35 gols e levou 41, ele levou mais gols do que ele fez. Logo, o saldo de gols dele ficou negativo. Então, apareceu ali na tabela, menos 6. Certo? Então, é isso aí.
resumo, o conjunto dos números inteiros, como nós já falamos, é composto por todos os números negativos, pelo zero e por todos os números positivos. Lembrando que o zero não é positivo e nem negativo, ele é um número neutro. E todas as vezes em que vocês precisarem representar um número negativo, não se esqueçam de colocar o sinal de menos antes dele, ou esse número será considerado positivo, certo? Espero que agora vocês tenham entendido o que é o conjunto dos números inteiros. Até mais!